Tema que temos que dominar esse tema, beleza? Muito bem. Gente, qual que é a parte ruim do tema? Você fala assim, todo ele, não. A parte ruim é que é um tema longo, um tema extenso, cheio de minúcias, rico em detalhes, requererá sua atenção redobrada. Qual que é a parte boa? As questões se repetem muito. É o tipo de tema que se você conhece a essência, o filé, dá pra ser feliz. Beleza? Conte comigo, eu conto com você. E o seu sucesso é o meu sucesso. Legal, e antes de tudo, lógico, a mensagem do dia foi: a diferença entre possível e impossível está no tamanho da sua determinação. Gostei, legal. Momento aí, frase do bem para que possamos refletir. Legal. Vamos lá, gente, vem comigo então. Então, atos administrativos, você pergunta, quais os temas que nós iremos abordar na aula de atos administrativos? Definição, os atributos, os elementos, as formas de extinção, a convalidação, a classificação e as modalidades de atos administrativos. Na aula de hoje, iremos tratar do quê, gente? Da definição do conceito de atos administrativos. Legal? Muito bem. Vou colocar aqui então, gente, Então, conceito de atos administrativos, a definição. O que é um ato administrativo? Gente, nós notaremos que o ato administrativo, ele representa a administração pública. Quando a administração pública administra, ela o fará, ela o faz através de um ato administrativo. Resumo da ópera. O ato administrativo, ele está para o poder executivo, assim como a lei está para o poder legislativo e a sentença para o poder judiciário. O ato ADM está para o poder executivo, assim como a lei está para o poder legislativo e a sentença para o poder judiciário. Professor, poderíamos afirmar com certeza então que somente o Poder Executivo praticará um ato administrativo? Não! O Poder Executivo irá praticá-los, editá-los como atividade fim. Só que não se esqueçam que os demais poderes também administram e também irão praticá-los, editá-los como atividade meio, atividade atípica. Os três poderes do Estado, quando administrarem, o farão através de um ato administrativo. Legal. Vamos lá então, vem comigo, conceito. Gente, o ato administrativo, o que ele representa? Uma manifestação de vontade unilateral do Estado ou de quem o represente. Manifestação de vontade unilateral do Estado ou de quem o represente. Unilateral do Estado ou de quem o represente. Professor, vontade estatal do quê? Gente, de exercer a função administrativa. Lembram? Vamos relembrar aqui, gente, quando se fala em administração pública, quando se fala em função administrativa, nós temos aqui quatro atividades. Qual que é a primeira? Serviços públicos. Segundo, fomento. O que é o fomento? Ajuda, o incentivo, o altruísmo, o Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Temos aqui a intervenção administrativa. O que é a intervenção administrativa? É o Estado intervindo na economia em prol do interesse público. E temos aqui o poder de polícia administrativa, a polícia administrativa. O que é a polícia administrativa? É o Estado limitando direitos individuais em prol da coletividade. Então, sempre que o Estado administra, ele o faz através de um ato administrativo. E administrar é prestar um serviço público, é realizar o fomento, a ajuda, o incentivo ao altruísmo, é a intervenção administrativa na economia e também exercer o poder de polícia administrativa, limitar liberdades individuais em prol do coletivo. Então, o ato administrativo, o que ele é? Ele representa uma manifestação de vontade unilateral do Estado, vontade estatal de exercer a administração pública. Calma lá, professor. Vontade unilateral do Estado, ou de quem o represente, beleza, de administrar. Prestar um serviço público, fomentar, intervir na economia e exercer o poder de polícia. E por que vontade unilateral? Não entendi. Por que unilateral? Gente, unilateral por quê? O ato administrativo, ele só gerará obrigações ao destinatário. Gente, o ato administrativo, ele só gera obrigações ao destinatário. Diferentemente de um contrato administrativo que traz obrigações mútuas. Você presta o serviço e eu pago pelo serviço, contrato administrativo, obrigações mútuas. O ato administrativo não. Ele só gera obrigações ao destinatário. Legal? Então calma lá. Vontade unilateral do Estado ou de quem o represente de exercer a função administrativa. Então quer dizer que além do Estado,
Por exemplo, um particular que o represente pode praticar um ato administrativo? Pode sim. Por exemplo, o tabelião de um cartório é um particular que recebeu a delegação para prestar um serviço público, eventualmente ele pode praticar sim um ato administrativo. Então cai a prova assim, ó, somente o Estado poderá praticar um ato administrativo. Errado, excelência. Particulares que eventualmente o representarem também podem praticá-los. Legal. Vamos lá, gente, ó. Esse ato administrativo, ele é uma norma jurídica infralegal. Por que infralegal? Porque ele vale menos que a lei. É o ato administrativo, ele vale menos que a lei. Ele é uma norma jurídica infralegal. Ele é infralegal, vale menos que a lei. Professor, calma lá então. É por isso que a administração pública só faz o que a lei manda? Sim, gente. Por que a administração pública só faz o que a lei manda? Por que a administração pública tem a sua conduta pautada em lei? Porque o ato que a representa vale menos que a lei. O ato que a representa é infralegal, princípio da legalidade. E se porventura a administração pública praticar um ato ilegal, ele será anulado, ou por ela mesma ou pelo poder judiciário. Yes, legal. Vamos lá, gente, ó. O ato administrativo, ele também produz efeitos no mundo jurídico. O ato administrativo, ele também produz efeitos no mundo jurídico, ele muda alguma coisa. E tem até um macete, ó, a expressão Marte, que sintetiza os efeitos que o ato pode produzir. Como assim a expressão Marte? Vamos lá, gente, ó. M do quê? Modifica. O ato administrativo pode modificar direitos, gente, ó. A do quê? Adquirir. O ato administrativo pode adquirir direitos. Ele modifica, adquire. R do quê? Resguardar. Ele pode resguardar direitos. Modifica, adquire, resguarda. T do quê? Transfere. Ele pode transferir direitos. E o ato ADM também pode o quê? Pode extinguir direitos. Calma lá então. O ato ADM, ele muda alguma coisa no mundo jurídico. Ele vai modificar direitos, ele modifica direitos, ele adquire direitos, ele resguarda direitos, ele transfere e ele extingue direitos. A expressão Marte sintetiza lá os efeitos que o ato pode eventualmente produzir. Legal. Outro ponto importante, venham comigo aqui, gente. O ato administrativo, ele também só pode buscar o interesse público. Ele só pode buscar o interesse público. Quando a administração pública pratica um ato administrativo, ela só pode mirar o interesse público. E a pergunta é a seguinte, interesse público primário ou interesse público secundário, hein? Interesse público primário é o interesse público do povo. Queremos menos impostos, queremos menos impostos. E o interesse público secundário é o interesse público do Estado. Queremos mais impostos, queremos mais impostos. E a pergunta é essa, hein, gente? Qual que é o verdadeiro interesse público que a administração pública deve buscar ao praticar um ato administrativo? O interesse público primário do povo ou o interesse público secundário do Estado? Pergunte para o seu coração. Gente, para fins de prova, a administração pública deve sempre buscar o interesse público primário, o interesse público do povo e não o interesse público secundário, que é o interesse público do Estado. Tudo bem, gente? Tanto que se a administração pública, essa autoridade pública, praticar um ato buscando qualquer outro interesse que não seja o interesse público primário, haverá um desvio de finalidade, e nós notaremos que o ato praticado com desvio de finalidade é um ato nulo, inconvalidável, incorrigível. Beleza? Legal. Outro ponto importante, hein? O que fundamenta essa busca da administração pública pelo interesse público primário? 4 alternativas. O que fundamenta é o sistema de governo que o Brasil adota. Qual o sistema de governo? O presidencialismo. O que fundamenta essa busca é a forma de Estado que o Brasil adota, a federação. O que fundamenta é a forma de governo república. Ou o que fundamenta é o regime político, a democracia. E agora, hein? Olha que pergunta boa de prova. Vamos lá, gente, ó. Qual que é a forma, qual que é o sistema de governo que o Brasil adota? Sistema de governo é o sistema presidencialista, ok? Quais são as principais características do sistema de governo presidencialista? Chefe de Estado e chefe de governo, uma pessoa só, presidente da República. Chefe de Estado é um pouco mais protocolar, por exemplo, representa o país perante outros países. O chefe de governo é aquele que executa e planeja políticas públicas. No presidencialismo, quem que é o chefe de Estado e o chefe de governo? Presidente da República. Outra característica, o executivo ele não depende do legislativo. Por mais que o presidente da República, poder executivo, perca a maioria no parlamento, no legislativo, ele não cai, ele permanece no cargo capengando, mas permanece. Legal.
Em contraponto ao presidencialismo, nós temos o parlamentarismo. Por exemplo, Inglaterra. No parlamentarismo inglês, por exemplo, chefe de Estado, a rainha. Chefe de governo, primeiro-ministro, premier. Legal, a rainha dá tchauzinho, toma chazinho, e o premier, realmente, ele administra, ele planeja e executa política pública. E no parlamentarismo, por exemplo, Inglaterra, lá o executivo, ele tem uma certa dependência do legislativo. Por quê, gente? Quem é que indica o primeiro-ministro? Poder executivo. O legislativo, o parlamento. Se o primeiro-ministro, que integra o poder executivo, perde a maioria no parlamento, ele cai. Dá para afirmar que, pelo fato de o Brasil ser presidencialista e a Inglaterra parlamentarista, que aqui nós buscamos o interesse público e a Inglaterra não? Nada a ver, gente, nada a ver. É uma forma de opção política de organizar um país. Então, realmente, o sistema de governo, ele não tem nada a ver com a busca ou não pelo interesse público. Sistema de governo não é. Legal. Qual que é a forma de Estado que o Brasil adota? É a federação. Federação é uma forma de Estado composto, onde o poder político é pulverizado entre vários entes que integram o Pacto Federal e, em nosso caso, dão origem à República Federativa do Brasil. O poder, ele é o quê? Fragmentado, o poder é dividido. Calma lá, professor. Então, o Brasil é um Estado composto, federação. Legal. E esse pacto, ele é permanente, indissolúvel, e os entes que integram o pacto, por exemplo, os estados, têm no máximo o quê? É autonomia. Agora, por exemplo, Chile, Uruguai são estados unitários. Lá não há uma divisão política entre vários entes. Dá para afirmar que o Brasil, por ser uma federação, estado composto, ele busca o interesse público, e o Uruguai, por ser um estado unitário, não busca? Não, gente, forma de estado também não tem nada a ver com busca ou não pelo interesse público. Nada a ver. Legal. Qual que é a forma de governo que o Brasil adota? República, direito romano, res coisa pública do povo. Bingo! Aqui o interesse é público. E por que a administração pública sempre busca o interesse público? Porque aqui a forma de governo é a republicana. Aqui a coisa é pública, aqui a res é pública. Então o que fundamenta isso é a forma de governo republicana. Regime político que o Brasil adota, democracia, o poder do povo, pelo povo e para o povo. Mas o que fundamenta essa busca da administração pelo bem comum é a forma de governo republicana. Yes! Legal! Vamos lá, gente, ó. E outro ponto importante, o ato administrativo ele está sujeito a um duplo controle. Ele estará sujeito a um duplo controle. Gente, cuidado por quê? Ele estará sujeito a um controle interno e a um controle externo. Gente, o ato administrativo, ele estará sujeito a um controle interno e a um controle externo. Por exemplo, a controle interno. A própria administração pública, por exemplo, ela anula o seu ato ilegal. Controle interno. E o controle externo, por exemplo, o Poder Judiciário, ele também pode, desde que provocado, anular um ato administrativo ilegal. Olha a pergunta de prova, hein? Então podemos afirmar que somente o Judiciário, somente o Poder Judiciário, efetuará um controle externo do ato administrativo. Errado, porque além do Poder Judiciário, por exemplo, o Legislativo também fiscaliza externamente a administração pública, o Tribunal de Contas, o Ministério Público. Então, gente, eu concordo. No que tange à legalidade, quem dá a palavra final em relação lá ao ato administrativo? Se ele é legal ou ilegal? O Poder Judiciário. Só que não somente o Poder Judiciário efetuará um controle externo do ato administrativo. Além do Poder Judiciário, quem fiscaliza externamente o ato administrativo? O Legislativo, o Tribunal de Contas, o Ministério Público. Gente, eu tenho certeza, ó, se aquela atuação da administração pública tiver essas características, tenha certeza que é um ato administrativo. Legal? Vamos dar um exemplo aqui, o exemplo 1. Exemplo 1. Gente, tem, por exemplo, aqui, ó, auto de infração aplicado pela Agência Nacional de Petróleo, ANP, né, que é uma agência reguladora, uma autarquia especial, auto de infração aplicado pela Agência Nacional de Petróleo, aquele mercadinho que vendia gás de cozinha ao arrepio da lei, sem respeitar as normas de segurança. E esse auto de infração ele culminou na interdição do mercadinho e também lá em uma multa de 50 mil reais. Pergunta, esse auto de infração aplicado pela ANP ao mercadinho de bairro é um ato administrativo? Lógico. Vamos lá, gente, ó. Vontade unilateral de uma entidade pública só gera obrigações ao destinatário, ao comerciante,
que deverá, por exemplo, pagar a multa, deverá se adequar para que volte a comercializar gás de cozinha. Pergunta, gente, quando o Estado impõe regras para que você exerça uma atividade privada, regras para que você comercialize gás de cozinha, isso é uma atividade típica da administração? Lógico. Aqui, ó, poder de polícia administrativa. Se intrometer uma atividade privada em prol do interesse público. Gente, esse ato é infralegal? Lógico. Tanto que a ANP ela só atua e autua porque a lei autoriza, princípio da legalidade. Tem efeitos? Vários efeitos, ó, efeitos financeiros, interdição de uma atividade empresária, é interesse público que o Estado ele estabeleça regras para que o mercadinho comercialize gás de cozinha? Lógico, né, para evitar lá que o bairro exploda, por exemplo. E cabe controle? Cabe, gente. O comerciante ele pode recorrer, insurgir-se contra a multa perante a própria ANP, ingressando com recurso administrativo, controle interno, ou ele também pode, por exemplo, contratar um bom advogado e tentar anular aquela multa no judiciário, controle externo. A gente, exemplo clássico aí de ato administrativo. Legal. Exemplo 2, eu quero que vocês me digam se é ou se não é um ato administrativo. Ó. Nomeação de um candidato aprovado em concurso público. Nomeação de um candidato aprovado em concurso público. É ou não é um ato administrativo? Lógico, lógico. Vamos lá, gente, ó. Vamos lá. O que é nomeação? É o ato pelo qual a administração preenche um cargo vago, indicando seu ocupante. Vontade unilateral da administração pública. Quando a administração pública o nomeia, nasce para você uma obrigação de comparecer no tempo hábil, no prazo legal, comparecer pessoalmente à repartição pública, aceitar a nomeação e tomar posse e se tornar um servidor público. Tanto que, se você não tomar posse no prazo legal, nomeação é tida sem efeito. Legal. Outro ponto, professor, nomear um candidato aprovado em concurso público é uma atividade típica da administração? Lógico, a gente está viabilizando a prestação de mais serviço público. É um ato infralegal? Lógico. Por exemplo, ó, o artigo 11 da Lei 8.112 de 90, artigo 11 da Lei 8.112 de 90, que é o regime jurídico dos servidores públicos civis federais, vai tratar da nomeação. Artigo 11 da Lei 8.112 de 90. Legal, vai tratar da nomeação, é um ato que é previsto em lei. Tem efeitos? Lógico que tem efeito, gente. Ó, preenche um cargo público vago, deflagra-se o prazo para posse. É interesse público nomear um candidato aprovado em concurso público? Lógico, gente. Mais serviço público, população mais feliz. Legal. Cabe recurso, cabe controle? Cabe. Controle interno ou externo. Ô professor, quem que será o crazy, né, que recorrerá do ato que o nomeia? Gente, sei lá, de repente você foi aprovado para o concurso de perito da Polícia Federal e foi nomeado como escrivão da PF, houve lá um erro, você recorrerá, ou perante a própria administração, ou perante o Poder Judiciário. Gente, pense assim, qualquer manifestação estatal que tenha essas características será um ato administrativo, ok? Legal. Viu comigo aqui, ó, cuidado por quê? Cuidado por quê? Volta pra cá, gente. Não confundam atos administrativos com atos da administração. Vamos colocar aqui, ó, observação. Atos da administração, gente, eles não se confundem com atos administrativos. Gente, para que seja um ato da administração, para a doutrina majoritária, tem que partir do Poder Executivo, tá, gente? Para que seja um ato da administração, de acordo com a doutrina, ele tem que partir do Poder Executivo ou do Poder Executivo, legal? Primeiro exemplo aqui de ato da administração, ó, os atos políticos. Atos políticos são exemplos de atos da administração, que eu insisto, devem partir do Poder Executivo. Gente, o que é um ato político? É aquele ato que, através dele, o chefe do Poder Executivo manifestará sua vontade política. Presidente da República, governadores e prefeitos. Por exemplo, ó, quando o presidente da República sanciona um projeto de lei, é um ato político. Quando, por exemplo, o presidente da República, autorizado pelo Congresso, decreta o estado de sítio, é um ato político. O chefe do Poder Executivo manifestará sua vontade política. Exemplo clássico aí, sanção e veto do chefe do Poder Executivo a um projeto de lei. Legal. Outro exemplo aqui, gente, ó, de ato da administração. Os atos privados. O que é um ato privado, gente? Ou ato de direito privado? São aqueles atos em que o Estado, nesse caso aqui através do Poder Executivo, ele se equipara a particulares. O Estado aqui não age como Estado, pelo contrário, ele se equipara a particulares. Gente, por exemplo, quando um banco público atua num contrato bancário, ele se equipara a qualquer banco privado. Por exemplo, nega talão de cheques. Caixa Econômica, que é um banco público, num contrato bancário, se equipara a qualquer banco privado,
praticados privados ou atos de direito privado. Outro exemplo, gente, quando o Estado ele atua como locatário num contrato de locação, ele loca um bem imóvel. Ele se equipara a qualquer locatário privado de qualquer bem imóvel. Legal? Muito bem. E temos aqui, gente, ó, terceira categoria de atos da administração, são os atos materiais. O que é um ato material? Gente, ato material são aqueles atos de mera execução, são atos de mera execução, Ou seja, não tem nenhum caráter decisório, Por exemplo, o servidor de uma prefeitura realizando a varrição de uma rua. Servidor de uma prefeitura, por exemplo, varrendo uma rua, é um ato material, é um ato de mera execução. E qual que é a quarta categoria de atos da administração? Os atos administrativos. Calma lá, o que é um ato administrativo? A gente, ato administrativo, item 1, aqui ó, ato administrativo, item 1, são aqueles verdadeiros atos em que a administração pública administra. Então calma lá, professor, quer dizer que o ato administrativo, ele é uma das categorias de atos da administração. Boa! Ato da administração, gênero, ato administrativo, espécie. Então cai em prova assim, ó. Todo ato da administração será um ato administrativo. Todo ato da administração será um ato administrativo. Errado por quê, gente? Ó, nós temos uma gama de atos da administração que não são atos administrativos. Então, nem todo ato da administração será um ato administrativo. Agora inverte. E todo ato administrativo será sempre um ato da administração? Também não. Como não, professor? Gente, cuidado, hein? Para que seja um ato da administração, ele deve partir do Poder Executivo. Só que você tem exceções em que os atos administrativos são praticados por quem? Atipicamente pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Judiciário. Ou seja, quando os atos administrativos forem praticados atipicamente pelo Poder Legislativo e pelo Poder Judiciário, serão aqui, nós teremos o exemplo de atos administrativos que não são atos da administração. Então cuidado, hein? Nem todo ato da administração é um ato administrativo. Por exemplo, atos políticos, atos privados e atos materiais. E nem todo ato administrativo será sempre um ato da administração. Quando que não serão? Quando forem praticados atipicamente pelo Poder Legislativo ou pelo Poder Judiciário. Cuidado com isso. Legal? E para fechar aqui, gente, ó, não confundam fatos administrativos com atos administrativos. Não confundam fatos administrativos com atos administrativos. Gente, qual que é a semelhança entre um fato e um ato administrativo? Ambos produzem efeitos na administração pública. Ambos produzem efeitos na administração pública. Legal. Diferença. O fato administrativo é um evento natural. Legal. E o ato administrativo é vontade, é atuação volitiva da administração pública. Por exemplo, ó, servidor público morre. A morte é um evento natural. Legal, natural. Efeito na administração pública, cargo público vago. Próximo, legal. Então a morte de um servidor é um fato administrativo. Evento natural, que embora natural, enseja a vacância do cargo público. Legal. Agora, por exemplo, gente, a demissão de um servidor tem efeitos. Cargo público vago também. Só que é vontade da administração pública. Então notem o seguinte, gente, que tanto a morte do servidor quanto a demissão do servidor público, elas produzem o mesmo efeito, vacância do cargo público. Diferença, a morte, evento natural, é um fato administrativo, e a demissão é atuação volitiva à vontade da administração, é um ato administrativo. E essa é muito fácil. Legal. Vou aproveitar uma questão de prova aqui, ó. Questão de prova, hein? Foi atos praticados pela administração, valendo-se de suas prerrogativas e regidos por normas de direito público, são exemplos de atos administrativos, não podendo ser classificados, portanto, como atos da administração. Não entendi. Então leio de novo. Atos praticados pela administração, valendo-se de suas prerrogativas e regidos por normas de direito público, são exemplos de atos administrativos, não podendo ser classificados, portanto, como atos da administração. Errado por quê? Errado porque, gente, em regra pelo menos, o ato administrativo, ele é sim um exemplo de ato da administração. Eu sei que tem exceções em que os atos administrativos, eles não serão exemplos de atos da administração. Só que, em regra, gente, o ato administrativo é sim um exemplo de ato da administração.
E sempre que a banca não especificar a regra ou exceção, vai pela regra. E em regra, eu insisto, o ato administrativo é sim aí uma categoria de ato da administração. Questão errada. Agora, por exemplo, cai em prova assim, ó. O ato administrativo será sempre exemplo de ato da administração. Errado, porque eu sei que tem exceção em que ele não é um exemplo de ato da administração, ok? Beijo no coração. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Voltou pra cá. Não, é isso aí, tá, gente? Bons estudos. Até a próxima aula. Valeu!